Uma massa fofíssima de chocolate regada com leite condensado e suco de maracujá. O recheio, brigadeiro de maracujá gourmet. A cobertura, um ganache maravilhoso que a gente vai fazer aqui junto e raspas de chocolate. Esse bolo promete, esse bolo é a nossa receita de hoje. Na panela eu coloquei 4 latas de leite condensado. Meu bolo é grande e coloquei um creme de leite. Meu bolo, a minha assadeira tem 20 por 28, tá certo? É um bolo grande. Coloquei 2 cremes de leite de caixinha com 4 latas de leite condensado na panela, tá certo? Mexe, mexe, mexe. Adiciona também 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Mexe, liguei o fogo já. E aqui eu vou acrescentar 4 colheres de farinha de trigo. Isso mesmo. 4 colheres eu adicionei e vou mexendo. Eu passei pela peneira para que ela não fique empelotadinha, tá bom? Então a gente vai mexendo, mexendo para dar o ponto no nosso brigadeiro. Olha, deu o ponto aqui, tá? O meu ponto é quando eu coloco assim, derramo com a colher e ele não afunda, é o meu ponto de corte. Coloquei também 120 ml de suco de maracujá, mexi e coloquei aqui no bol. Eu vou deixar ele esfriar, tá bom? Eu não vou cobrir para que ele não receba a umidade, senão ele vai, o plástico, se eu colocar um filme plástico, ele vai transpirar e receber toda a umidade, tá certo? Então aqui ele já esfriou, ele está frio. Fiz uma calda com 100 ml de leite condensado, 120 ml de suco e 100 de água. Aqui o meu bolo de chocolate com a massa fofíssima que eu vou deixar na descrição abaixo aqui o link para você, tá bom? Dessa massa, ela é bem fofa, sempre trabalhei com ela, vendi muito bolo com ela, tá? Porque ela é bem fácil, ela é uma massa bem úmida também, tá? Aqui eu vou dividir em 3 partes iguais. Geralmente, quando o meu bolo sai do forno, eu coloco numa uma gradinha para que ele possa esfriar, para eu lidar com ele, tá? Aí eu vou passando a faca em toda a lateral, eu vou partir em 3, como eu falei para você. Vou agora pegar a assadeira que eu assei, revestir com um saco plástico ou filme plástico. Eu umedeço também essa parte da assadeira para que ele não fique ressecado a hora que eu for virar, tá certo? E daí, a minha caldinha, tá? Eu vou colocar a primeira parte aqui do meu bolo. Olha a massa que eu te falei, tá certo? Agora nós vamos umedecer bem, faça ele bem úmido, tá? Eu achei que a calda ficou um pouco grossa. Se você quiser, você coloca um pouco mais de suco ou água, tá certo? Umedeça muito bem. Veja as partes, olha, eu dei até uma afinadinha um pouco na minha calda depois, tá? E vou umedecendo bem esse bolo. Eu gosto do bolo bem úmido. Aqui eu vou dividir o creme ao meio para que fique um corte bem bonito e um corte equilibrado, as camadas iguais, tá, pessoal? Fica certinho as 2 camadas. Se você quiser, você pesa quanto deu o creme e divide em 2 partes. Aqui eu vou colocar mais uma parte do meu bolo, vou fazer o outro corte também. Corte feito, olha lá, você vai na toda a lateral depois erguendo, tá? Demarcando. Vou colocar agora em cima e umedecer também toda essa parte com a minha calda. Essa calda fica muito gostosa. Umedeça bem, igual eu te falei, dei uma afinadinha um pouco mais na calda, porque achei que estava muito grossa. E coloquei a outra metade do meu creme. Ele deu um bolo bem pesado, ele deu um bolo bem recheado, que eu queria assim, tá? E aí espalha bem e vou colocar a última parte. Essa última parte aqui que eu vou virar no meu bolo, eu umedeço essa parte que vai ficar em contato com o recheio também. Daí eu viro essa parte, tá? Ela tá na gradinha, caiu alguns pedacinhos ali no recheio, não tem problema. Então a gente vai virar
Essa parte eu virei, ele deu uma quebradinha, até pessoal, a hora que eu fui virar, essa massa é muito sensível, não tem problema. Você continua assim, umedece também esse fundo de bolo e vou cobrir com o meu saquinho plástico, que é um saquinho plástico só rolo que eu compro somente para isso, né? Cobri aqui novamente que não tinha dado certo ali quando eu coloquei. E vou levar para gelar. Enquanto gela, eu levo 6 horas gelando. Eu piquei 600 gramas. Eu falei que meu bolo para você é grande. 600 gramas de chocolate nobre ao leite. Levei para derreter no micro-ondas e depois eu coloquei 2 caixinhas de creme de leite, que seria a cobertura, o meu ganache. Fica maravilhoso, né? Mexe bem, mexe, mexe, mexe. Aqui eu tô colocando a segunda caixinha e ele vai ficar com essa consistência. Eu reservei, eu deixei até um pouco na geladeira, certo? Para ele dar uma firmada. E daí eu vou fazer a minha gradinha do bolo. A lateral, eu peguei 2 papel manteiga, medi a altura do meu bolo, certo? Da assadeira, que ele tá na assadeira. E vim e coloquei aqui num saquinho plástico. Esse chocolate que eu tô trabalhando, eu derreti 120 gramas de chocolate fracionado ao leite também, tá? E vou colocar esse chocolate aqui dentro desse saquinho. Coloquei num copo o saquinho para ficar mais fácil para eu manusear e para a gente fazer essa grade. Fica muito bonito o acabamento, eu gosto. Depois você pega, você faz um furinho, né? Corta com uma tesoura, assim, bem pequenininho, a pontinha, e vem trabalhando, assim, meio que zigue-zague para lá e para cá, meio assim, desuniforme, né? Não precisa ser tudo igual. Nem na natureza é tudo igual, não é verdade? Mas procura fazer com capricho e tudo mais. E eu fiz 2 partes para facilitar na hora de eu colocar no bolo, tá bom? Eu fiz duas tiras. Eu virei já meu bolo, deixei do lado. Você não coloca o chocolate na geladeira, tá? Do papel manteiga. Usei papel manteiga. E daí, olha, já virei aqui. Você viu que ele ficou com um pouco de leite condensado em cima, que foi a calda. E eu vim com o meu ganache, cobrindo toda a parte de cima. Eu pus bastante ganache mesmo. E depois que eu pus, eu coloquei esse ganache. Eu vim alisando um pouco, não precisa alisar muito, porque eu coloquei raspas de chocolate depois, os rolinhos de chocolate, tá bom? E fui colocando, deixa, se ele escorrer um pouquinho do lado, você deixa que ele vai sentir também servir de cola, né? Para o chocolate que a gente vai colocar na lateral. Dei uma ajeitadinha mais ou menos, bem rústica, e vim com o chocolate. Ele não pode ficar muito consistente, tá? Então, você faz quase na hora de virar o ganache em cima. Você vai fazendo, olha, ele tá mole, eu consigo ainda moldar o meu chocolate no bolo, certo? Você vira a lateral toda. Se você quiser fazer ele redondo também é a mesma forma, só que eu preferi ele quadrado, tá? E vai ajeitando, tá vendo? Ele dá ainda para eu modelar certinho. Esse aqui, a segunda, ele já tava um pouco mais seco, tá? Mas se acontecer isso, você derrete novamente o chocolate, espera mais um pouquinho para ele poder grudar. Mas mesmo assim deu certo o meu, mas assim, mais um minuto que passasse, ele já não tava legal. Coloquei em cima as raspas de chocolate, os rolinhos de chocolate, e esse foi o resultado do meu bolo. E cortei uma fatia, né, para você ver como que ficou essa delícia. Olha, gente, é aqui, olha, o ganache, tá vendo? O ganache. Ai, ficou maravilhoso, não dá vontade de parar de comer esse bolo. O ganache, as raspas, o brigadeiro de maracujá, certo? Ficou muito, muito bom. A massa bem fofinha, que tá aqui na descrição do vídeo a receita. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.